O torcedor vascaíno hoje começa a preparação para a partida de depois de amanhã. Tá chegando a hora! Domingo é dia de final da Copa do Brasil. Acabou a espera, seremos campeões. E nesse vídeo eu vou trazer a você informações importantes, é claro, sobre essa grande decisão. Tem notícias aqui na manhã desta sua sexta-feira. Falar um pouquinho sobre o que Marcelinho Carioca, um ex-jogador que vestiu a camisa do Vasco, também vestiu a camisa do Corinthians, sobre o que ele achou, de uma forma bem imparcial, do jogo desta última quarta-feira. Enfim, alguém da imprensa paulista falando a verdade, né? Tava na hora. Tem também nesse Acorda Vascão informação importante sobre o que a equipe do Corinthians achou do duelo contra o Vasco nesta última quarta-feira e algo envolvendo o Ryan, tá? Olha, a joia Cruz Maltina já está sendo colocada em um nível acima de duas grandes joias que acabaram de sair do futebol brasileiro. Eu vou trazer isso a você, você terá pela frente um Acorda Vascão bastante agitado, bastante movimentado, cheio das últimas informações e novidades sobre o nosso Cruz Maltino. Mas, antes de começar o vídeo, antes de deixar todos vocês aí muito bem informados sobre o nosso Vascão, como sempre faço aqui no canal, quero dar as boas-vindas a todos vocês que estão chegando aqui pela primeiríssima vez. Para quem ainda não me conhece, muito prazer, amigo vascaíno. Eu sou o Lucas, você está no canal do Gigante Vasco e esse daqui é o canal do Torcedor Vascaíno. Para você que não sabe, eu tô aqui todos os dias, tá? 3 vezes por dia com Acorda Vascão, que chega sempre às 7 horas da manhã em ponto. O Fala Gigante, segundo vídeo do canal, chegando sempre pela parte da tarde. E o nosso Boa Noite Gigante, que é o terceiro e último vídeo do canal, chegando sempre pela parte da noite, para fechar o seu dia com chave de ouro e as últimas informações do nosso Vascão. Então, se você ainda não é um inscrito do nosso canal, não perca tempo, venha correndo aqui embaixo, onde tem essa palavrinha inscreva-se, clique nela e já venha fazer parte da nossa família. Eu conto muito com você, conto muito com o seu like, o seu joinha, o seu gostei, que é de suma importância para o nosso crescimento. Inclusive, tem muita gente nova, né, chegando ao canal do Gigante Vasco que acaba não se inscrevendo. Então, dá essa moral aí, cara. Se inscreva no nosso canal, ajude o nosso crescimento, venha fazer parte da nossa família. Show? Vambora então, amigo vascaíno, sem muita enrolação, falar logo, né, sobre o nosso Vascão. E eu quero começar aqui primeiramente com você, este Acorda Vascão, falando um pouquinho sobre essa decisão que vai acontecer depois de amanhã, né, cara? E vamos ser sinceros, não há nada mais que interesse ao torcedor Cruz Maltino que senão essa partida. Domingo. É o dia... É duro falar isso. Então eu vou ser mais específico para não me complicar. Domingo, olhando para o lado do futebol, olhando para o lado do Vasco, é o dia mais importante das nossas vidas, amigo. Há 14 anos que nós, como torcedores vascaínos, não vivemos um momento tão importante quanto esse. E olha que eu não estou falando de um momento decisivo, que de 2011 para cá, o que mais o Vasco teve foram momentos decisivos. O Vasco teve um momento decisivo em 2013, para não cair. Eu lembro, a quantidade de momentos decisivos que o Vasco teve naquele Campeonato Brasileiro, né? Vasco e Joinville, aí Vasco e Palmeiras no Allianz Parque em 2013. 2015 isso do Nenê. 2013 o Vasco ficou de uma forma vergonhosa, né, com aqueles goleiros. Mas 2015 o Vasco tem momentos decisivos. O Vasco, ele viveu ali, né, 2 títulos cariocas em 15 e 16. A gente teve a Batalha de Itu, que olha que loucura, foi um momento decisivo da história do Vasco, momento de acesso novamente à Série A do Campeonato Brasileiro. No ano retrasado a gente teve um momento decisivo, a luta para não cair contra o Red Bull Bragantino dentro de São Januário. São momentos decisivos. Mas como este, que irá acontecer nesse próximo domingo, de 2011 para cá não ocorreu. Um momento decisivo, mas não pelo aspecto negativo, só que pelo aspecto positivo. O Vasco, ele tem a oportunidade de, depois de 14 anos, voltar a conquistar um título nacional. O Vasco da Gama, ele terá contra o Corinthians neste próximo domingo a sua 11ª final de uma competição nacional. Eu não estou falando de Copa do Brasil. Final de Copa do Brasil, a de domingo será a 3ª. O Vasco enfrenta, né, a equipe do Flamengo no ano de 2006. Infelizmente, né, o Vasco acaba sendo derrotado ali para o Flamengo, perde o título. O Vasco em 2011 tem a final da Copa do Brasil e conquista o título.
e agora será a terceira final de Copa do Brasil em 2025, neste próximo domingo. Só que além dessas 3, o Vasco teve outras 8 finais a nível nacional. Taça Brasil, de 1965, Vasco perde para a equipe do Santos. 1974, nosso título brasileiro, uma grande final contra a equipe do Cruzeiro. Em 1979, Vasco perde também uma final, um título brasileiro, contra a equipe do Internacional no Maracanã pelo placar de 2-0 e no Beira-Rio por 2-1. Em 84, o Vasco perde também uma final de Campeonato Brasileiro contra a equipe do Fluminense. Em 89, o Vasco vai para mais uma final, só que ganha contra o São Paulo, o gol do Sorato, gol do Bi no Morumbi. O Vasco da Gama, em 90, ele tem uma final contra o Grêmio e é derrotado nessa final. Em 97, conquistamos o título brasileiro contra o Palmeiras no Maraca. Em 2000, a Copa João Avelange, outro brasileiro contra o São Caetano também no Maracanã. Então o Vasco ele tem 8 finais de Campeonato Brasileiro, ganhou 4, foi vice outras 4. O Vasco tem 2 finais de Copa do Brasil, ganhou uma, perdeu outra e vai para a sua 11ª final de Copa. E a gente espera que ganhe. O Vasco vença e consiga, conquistar esse bicampeonato da Copa do Brasil. Com relação à arbitragem, está definido. Wilton Pereira Sampaio vai comandar o apito nessa grande decisão, tá? Wilton Pereira Sampaio, que esteve na Batalha de Itu, lá na Série B contra o Ituano. Wilton Pereira Sampaio, que esteve na Batalha de São Januário contra o Red Bull Bragantino no Caldeirão, para não cair para a Série B. Wilton Pereira Sampaio estará novamente no jogo desse próximo domingo. Wilton vive, os momentos mais decisivos do Vasco nos últimos 3 anos aí. E vai poder vivenciar isso de novo. A gente espera que, da mesma forma que trouxe sorte ao Cruz Maltino na Batalha de Itu, no jogo contra o Red Bull Bragantino, também traga sorte ao Vasco nessa partida de domingo contra a equipe do Corinthians. Um jogo decisivo. Um duelo, amigo, que não tem nada resolvido, tem nada decidido. Ficou, de fato, para esse domingo. E o Marcelinho Carioca, alguém que marcou a história do Vasco, marcou a história do Corinthians, falou um pouquinho sobre essa grande decisão. De forma imparcial, muito legal, trago aí as palavras do Marcelinho Carioca. O Corinthians, ele hoje faz um jogo apático, um jogo onde decepciona 46 mil torcedores 47, presentes. 358. Perfeito. Caralho. 47 mil torcedores presentes na Neoquímica Arena. E a esperança de ver um bom futebol com Garro, com Memphis, com Yuri, não ornou. E aí ele entrou com o Ranieri e o Zé Martínez, onde o Vasco, a gente fala muito do Corinthians, mas o Vasco, ele jogou um futebol de altíssimo nível. O Diniz, ele surpreende avançando. O Ryan já é um atacante, mas avançando o Coutinho. E o meio de campo ali com Barros e o outro é o Thiago Mendes, que jogou, que vocês não deixaram jogar no time de vocês, que é no São Paulo. Eu não sei como é que esse cara não foi. Obrigado pelo serviço prestado. Eu não sei como é que esse final. cara não foi titular no São Paulo e tudo, porque arrebentou um baita no jogador. Acho que foi quanto que vocês secaram ele. Uhum. Mas uma equipe do Vasco bem composta em campo, rapaz. Demais. Uma equipe que não ficou com medo nem de sair jogando lá de trás, arriscando. Sim. Então é preocupante. E um outro ponto que a gente até falava aqui em off. O Memphis não gostou de ter saído, abriu o braço, olhou feio. Mas assim, ele tem que entender que ele não tá rendendo nada. Você tinha que falar do Memphis, né? O time empata, o time não consegue fazer gol, não consegue chutar no gol, e você vai falar do Memphis. Ele tem que respeitar o treinador, porque ele não atua. O torcedor vascaíno, como vocês viram aí, essas foram as palavras de Marcelinho Carioca, ao meu ver, palavras de fato completamente imparciais, muito legal e muito diferente do que o vascaíno tem visto nessas últimas horas, principalmente olhando para a imprensa paulista, que tá cheio de papinho, cheio de desmerecimento contra a instituição Vasco da Gama. Seremos, tá? Nesse domingo, seremos. O Vasco conquistou um resultado muito legal no jogo dessa última quarta-feira dentro de Itaquera. Um resultado que pesou o lado dos caras. Acho que o Corinthians em si não esperava o que fosse acontecer. Corinthians, torcida, elenco, instituição, não esperava que o Vasco fosse atuar da forma que atuou, fosse dificultar o jogo do Corinthians como dificultou.
O Corinthians entra muito pressionado, inclusive no jogo desse próximo domingo, porque não sabe o que vai esperar novamente do Vasco da Gama. E para trazer até com mais certeza isso a vocês, Hugo Souza, goleiro do Corinthians, e o próprio técnico Dorival Júnior falaram exatamente sobre isso. Se o Vasco os surpreendeu. Dorival confirmou. O Hugo tentou desconversar um pouquinho. Mas uma coisa é certa. O Corinthians foi surpreendido anteontem. E será novamente neste próximo domingo. Marco Belo, Rádio TMC. Dorival, depois que aconteceu o jogo lá no Mineirão, que o Corinthians venceu por 1-0, a imprensa falou muito que o Corinthians surpreendeu o Cruzeiro, que você surpreendeu o Leonardo Jardim no seu jeito, no jeito que você armou a equipe. Eu queria saber se hoje o Vasco surpreendeu o Corinthians, se o Fernando Diniz te surpreendeu no jeito que ele armou a equipe do Vasco. O Vasco foi bem, não tenho dúvidas disso. Nossa equipe sentiu muito a partida de hoje. Tivemos muitas dificuldades desde o primeiro minuto, praticamente. Não conseguimos encontrar espaços na nossa troca de passes, na nossa criação. Um jogo muito diferente da maioria dos jogos que nós fizemos. Difícil até explicar alguma coisa pela preparação que foi feita, mas eu tenho que reconhecer que sim, que nós não tivemos aí condições de sairmos daquilo que foi preparado pela equipe do Vasco. Um primeiro tempo de uma decisão onde imaginávamos e esperávamos uma outra reação, porém não aconteceu. Em razão disso, nem tudo está perdido, vamos ter calma, vamos ter equilíbrio, é um jogo de 180 minutos e ainda teremos 90 deles muito importantes lá dentro do Maracanã. Você falou que vocês foram surpreendidos pelo esquema do Vasco, foi o que vocês ficaram, principalmente pelos erros da saída de bola do Corinthians, teve muita dificuldade nesse jogo. Na verdade, a equipe do Vasco é uma equipe qualificada. Eles têm jogadores ali do terço do meio para frente de muita qualidade, de muita intensidade. A proposta de jogo deles é uma proposta diferente do que a gente está acostumado a ver o Diniz. E eu acho que isso mexeu um pouco com a nossa cabeça de entender melhor o jogo, entender a melhor parte tática. Mas a gente tem que estar pronto para acertar o que precisa acertar, para fazer um jogo melhor lá. Torcedor vascaíno, como vocês viram aí, né, mais do que nunca confirmado. E se a gente olha para esse jogo do próximo domingo, eu acho que é questão de unanimidade. O vascaíno, ele espera muito de alguns jogadores, mas o vascaíno espera mesmo de um jogador específico. Isso é muito bom, isso é muito ruim. É muito legal você olhar para um atleta tão jovem, como é o Ryan, é dele que eu vou falar aqui, e saber que é um jogador cria da nossa base, que a qualquer momento pode decidir um jogo e tem total capacidade disso. Isso é bom. Só que olhando pelo lado ruim é também complicado. Porque o jogador jovem, e o vascaíno se vê, né, num atleta de apenas 19 anos de idade, uma grande responsabilidade dele entregar, cara. 19 anos de idade. O Ryan, ele já cresceu com essa responsabilidade no Vasco da Gama, de entregar, de carregar esse peso. E é muito pesado. Mas o Ryan aguenta. O Ryan tem total capacidade de decidir o jogo de domingo. Isso é muito louco, cara. Ryan tem total capacidade de colocar a bola embaixo do braço e decidir o jogo para o Vasco da Gama. E aí é uma pergunta que eu faço, a pergunta que a imprensa faz, é a pergunta que muita gente faz. Será que o Ryan não é uma das maiores joias desses últimos anos do futebol brasileiro? Porque alguns podem citar Hendrick, Estevão, que é super normal, mas estamos falando de dois jogadores que entram em elencos prontos, cara. O discurso de que o Estevão, que o Hendrick garantiu o Campeonato Brasileiro para o Palmeiras em 2023, ele é legal, mas o Palmeiras tinha um baita elenco à sua volta, né? O Palmeiras tinha Rafael Veiga, Gustavo Gomes, um baita time, gente. O Ryan tem um time legal? Tem. Mas não é o Palmeiras. O Ryan, ele tem um time interessante à sua volta. Mas tem alguns jogadores, e o momento que o Ryan apareceu, ali no início do trabalho do Fernando Diniz, o Vasco era muito mais escasso do que é hoje, e o Ryan decidiu. O Ryan, ele já brilhou naquele jogo contra o São Paulo lá no Morumbi, que o Vasco não tinha Andrés Gomes, que o Vasco não tinha Carlos Cuesta, que o Vasco não tinha Robert Renan, que o Vasco não tinha Caio Barros. O Ryan decidiu, pô. Então o Ryan é um jogadoraço.
e não tem elenco. Passou um grande período desse ano sem ter elenco. E é uma pergunta que hoje está sendo feita. Será que Ryan é uma joia maior do que Endrick e Estevão? A imprensa paulista que eu tanto critico respondeu dessa forma aí. Mas o Ryan, ele faz a primeira temporada dele completa... Se fosse do Flamengo, como profissional... ele tava na seleção. Não precisa ser Flamengo. A primeira temporada dele como profissional é melhor do que a do Endrick. O Endrick todo mundo tratou como um fenômeno aqui. É melhor do que a do Endrick. A primeira completa, sim. Eu acho esse moleque melhor que o Pô, o Endrick levou o título do Palmeiras nas costas em 2023. Ele tá levando o Vasco pra final de Copa do Brasil. Eu acho mais pesado. Nas costas, com aquele time do Palmeiras? 2023? Era um time bom, Isa. Eu acho esse moleque melhor que o Endrick. Acho que vai ser melhor que o Estevão também. Pode ser melhor, eu não tô dizendo isso, mas, pô, o que o Endrick fez na temporada em 2023 foi um absurdo. Não, é até por isso que eu trago ele como comparação, sabe? Porque foi realmente muito grande, né, questão. O Endrick foi um cara decisivo num time melhor e depois se ajustou. O Ryan tá jogando num time que não é bom. Vamos ser sinceros com todo respeito. Aí é que você vê, o goleiro bom é aquele que joga no time ruim. Você vê o Alisson. Quando o Liverpool tava voando, na hora que o Liverpool teve a queda, ele não conseguiu segurar, entendeu? O Paulista falou dessa forma. Estevão foi vendido por 358 milhões de reais, de fato, muita grana. Já o Endrick, né, foi vendido aí ao Real Madrid por um valor próximo a quase de 400 milhões de reais. Então, assim, indo por essa média, esperamos que o Ryan possa ser vendido por aí também, entre 350 a 400 milhões de reais, porque definitivamente ele entrega muito. Acho que a questão de ser melhor ou pior do que Endrick e Estevão, isso é mais pessoal. Só que bola ele tem, e de sobra ainda. Concorda? Deixa aí a sua opinião nos comentários. Eu, Lucas, agora vou ficando por aqui. Esse foi o nosso Acorda Vascão. Conto muito com você, de verdade mesmo. Conto com o seu like, o seu joinha, que é muito importante para o nosso crescimento. Já já eu tô de volta com aquele nosso aquele nosso Fala Gigante. Vamos que vamos. Curta, compartilhe, se inscreva. Como eu sempre falo aqui, saudações vascaínas.